e Saúde já está de volta. A gente continua aqui com assuntos muito interessantes e hoje a gente vai conversar com a doutora Marina Darós. Ela é infectologista, mas fez um estudo muito interessante sobre a genética e o descanso, a gente pode chamar assim, né? A genética e o sétimo dia. Queria agradecer a sua presença em primeiro lugar e queria começar perguntando se existe uma diferença, o nosso corpo sabe, dia, noite, explicar um pouquinho sobre os ciclos. Tá. Realmente existe, né, os estudos em cima do biorritmo, que é a forma com que o nosso corpo trabalha. Existem dois ciclos principais. O primeiro ciclo ele é muito conhecido, que é o ciclo circadiano. A gente estuda isso na faculdade de medicina, que é o dia e a noite, que é bíblico, inclusive. Se você olhar lá no Gênesis, no quarto dia da criação, Deus falou, né, que o dia seria composto do dia, da parte ensolarada, e da noite, que é a parte escura. E vários princípios do nosso organismo são guiados por isso. Né? Por esse ciclo? Por esse ciclo de dia e de noite. Como, por exemplo? Dá um exemplo. Por exemplo, a produção de hormônios. Existem dois hormônios importantíssimos que só são produzidos durante a noite. O primeiro é o hormônio de crescimento. Então, a criança, para que ela cresça conforme o recomendado, ela deve dormir muito, na hora certa, né? A partir das 21 horas, e no escuro. O segundo hormônio que é produzido à noite é a melatonina, né? Que é um hormônio que participa aí de vários processos complexos. Por exemplo, é sabido que a melatonina, quando ela é produzida na quantidade ideal, ela impede a puberdade precoce. Olha só! Se a minha criança não dorme direito, eu posso quebrar esse eixo e fazer com que a puberdade venha antes. Outro exemplo é a vitamina D. Ela é produzida durante o dia, nós precisamos da luz do sol e hoje em dia tem se estudado muito e muito a vitamina D. Ela está aí na frente de estudos importantíssimos como precursor de vários sistemas complexos do nosso organismo e é produzida só durante o dia. Então, realmente, o nosso corpo, ele obedece esse princípio de dia e de noite. Enfermeiras que trabalham todos os dias à noite, tem problemas hormonais. Olha com a prolactina, com LH, com FSH, tem dificuldade para engravidar. Quer dizer, estão num ambiente totalmente iluminados, estão num ambiente muito vivo, mas o corpo, a genética está dizendo, olha, agora você devia estar dormindo. Exatamente. E a gente tem mais um ciclo. Tem mais um ciclo que esse é pouco conhecido, mas muito estudado, que tem um nome meio difícil, mas se chama ciclo circasseptano. Há uns anos atrás, eles viram que, lá pela década de 60, que o nosso corpo funcionava num ritmo de 7 dias. No início, eles achavam que isso era meio cultural. Eles pensavam, o nosso cérebro estava ali tendencioso a, na sexta-feira, saber que nós iríamos descansar e já preparava o nosso organismo para isso. Mas aí eles se surpreenderam quando eles viram que as plantas e os animais também trabalhavam num ritmo de 7 dias. Por exemplo, que interessante. As plantas produzem menos clorofila no 7º dia. Isso foi estudo de botânica feito e comprovado, né? E aí, o que eles fizeram? Vamos estudar mais os seres humanos. Pegaram os seres humanos, isso começou lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, e colocaram um indivíduo num ambiente fora do ambiente natural dele, né, num quarto, e começaram a monitorizar essa pessoa. Monitoraram o coração, rim, cérebro, e eles viram que no 7º dia o coração descansava mais. Olha, o que é o coração descansado? O coração descansa? Eu não sei, o coração está sempre batendo? O coração descansa entre um batimento e outro. A gente chama de repouso do miocárdio. Então, você concorda que um coração que bate 60 vezes por minuto descansa mais que um coração que bate 100 vezes por minuto? Com certeza. Eles viram que no 7º dia o coração tinha essa tendência à bradicardia, que levava a uma pressão sempre nivelada nesse dia. Um pouco mais tranquila. Um pouco mais tranquila. Essas pessoas tinham uma tendência menor à hipertensão.
Esse estudo não foi feito com pessoas religiosas, nem com Não. adventistas do sétimo dia. Não. Foram pessoas, estudo Foi do na ser Universidade humano. de Massachusetts. Ótimo. Da mesma forma que eles viram o coração, eles também viram os rins. Eles viram que os nossos rins, eles mediram a urina diária desse paciente e viu que a quantidade de esteroides liberada, excretada pelo rim, era bem menor no sétimo dia. Porque os rins são os órgãos, nós chamamos eles de órgãos da juventude, né? Quanto mais o seu rim trabalha, mais cedo você envelhece, né? Então, ele funcionava mais lentinho para poder reestruturar os mecanismos naturais que Deus nos deu para melhorar o nosso organismo. Né? Existem outros indícios, então a gente falou do coração, dos rins, existem outros indícios de que o nosso corpo no sétimo dia ele dá uma slow down, ele começa a desacelera? Sim, existe. Existe, já é interessante também que já é protocolo em muitos hospitais do mundo não realizarem cirurgias eletivas nas horas do sábado. O que é uma cirurgia eletiva? É aquela que você marca para fazer. Uma mamoplastia. Não é uma de urgência, não, uma coisa que não é um precisa ser feita trauma. agora, ok. Por quê? Porque foi descoberto que os nossos soldadinhos, que é o nosso sistema imunológico, nas horas do sétimo dia, trabalham num caminhar mais lento. Até o sistema imunológico. Exatamente. Por quê? Porque ele precisa desse dia para se reestruturar. É um mecanismo restaurador. Então, eles viram que nesse dia, os transplantes de órgãos que eram feitos nesse dia tinham um índice de rejeição muito maior. Porque o nosso corpo não estava preparado trabalhando a favor para receber, para se reestruturar para uma cirurgia tão importante quanto aquela. Quanta coisa está mostrando que realmente a genética está escrito no nosso DNA, que a gente precisa do sétimo dia para se refazer, para se reestruturar. Agora é o seguinte, muitas pessoas correm e acabam não parando nem um dia por semana. Tem que trabalhar 6 dias por semana. E um outro argumento, quem sabe, que talvez esteja surgindo aí na sua mente, seria o seguinte: por que o sétimo dia? Será que não é uma coisa que a gente está condicionado a trabalhar um pouco e aí ter aquela folga e isso interfere no nosso batimento cardíaco e no nosso funcionamento? Já houve experimentos em que se tentou deixar a semana com 10 dias. O que acontece? Isso aconteceu na época da Revolução Francesa. Foi incrível. Eles botaram a semana de 10 dias e as pessoas não aguentavam finalizar a semana. Eles tiveram um grande índice de desemprego, as pessoas abandonavam o trabalho, as pessoas pegavam licenças médicas, porque não aguentavam terminar aquele ciclo semanal. Quando eles viram que aquilo estava dando mais prejuízo do que ganho, eles pediram para que um matemático recalculasse e voltasse a semana da forma correta, para voltar exatamente o sábado para o dia correto, para que as pessoas pudessem restaurar a saúde novamente para voltar a trabalhar. Então, dá pra gente dizer que se eu trabalhar direto, eu vou sofrer prejuízos, Com não certeza. respeitando não só o ciclo circadiano, mas o sétimo dia, ele precisa ser respeitado. Precisa. Não adianta eu passar uma semana me alimentando mal, me enchendo de açúcar, me enchendo de gordura, esquecer de fazer exercício e achar que naquele dia tudo vai acontecer conforme o combinado. Eu também preciso fazer a minha parte para chegar naquele dia e dar ao meu corpo condições para que ele se restabeleça, né? Não adianta eu dizer assim, vou trabalhar no sétimo dia e vou passar esse ciclo para o segundo, vou passar esse ciclo para o terceiro. Não, seu corpo não sabe disso. O seu corpo trabalha num ritmo de 7 dias e nada que você fizer vai alterar esse dia para outro dia. Para compensar. Não, você precisa descansar no sétimo dia. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto a gente conversava é o seguinte: se o coração ele vai bater mais tranquilo no sétimo dia, se o seu rim vai trabalhar mais suave no sétimo dia e outras funções do seu corpo vão estar mais desaceleradas no sétimo dia, o que acontece se eu não respeitar os meus funcionamentos que são mais devagar? A gente não está falando de pesquisa mais aqui, mas com certeza vai ter algum prejuízo. Com certeza. Você vai adoecer mais,
se os seus ciclos não são restaurados, você vai ter mais facilidade para adquirir doenças, seja elas infecciosas ou alguma doença genética que você já teria uma predisposição a ter. Né? Por isso que no 7º dia existem coisas que são feitas para aquele dia. Por exemplo, interagir com a sua família, né? Cantar, louvar, ir à igreja, ter um aperto de mão, rever uma pessoa amada, isso é provado. O louvor, a música produz endorfinas, produz serotonina. E olha só que interessante, a gente está falando aqui de um ciclo ele sugere que seja uma coisa contínua. Aí chegando no 7º dia, a gente vai quebrar aquela rotina, Exatamente. Mas sem extrapolar. Sem extrapolar. Eu não vou exigir grande esforço físico, eu não vou exigir grande trabalho do meu corpo. Então, eu vou estar respeitando, vou estar vivendo o ciclo circa-septano e vou estar também quebrando um pouco aquela rotina, promovendo saúde também. Exatamente. Você tem que sair do trabalho cotidiano nesse dia. Você precisa colocar o seu corpo em situações que favoreçam essa restauração, situações que te dão prazer, né? Você sugeriu uma coisa muito interessante aqui, Marina, que é ir para a igreja, que é passar mais tempo com a família, passar mais tempo na natureza, contemplando a natureza também. Mas o que a gente tem visto muito por aí, os jovens acabam sendo a grande faceta desse quadro geral, é que no final, no 7º dia, as pessoas normalmente querem mesmo extrapolar. É verdade. Elas querem beber, elas querem fazer tudo que não podem fazer porque precisam seguir uma rotina durante a semana para cumprir horário, para cumprir trabalho. E aí, no final de semana, elas querem realmente extrapolar. Será que a gente não está judiando do corpo? Será que a gente não está sobrecarregando o nosso organismo? O primeiro problema aí é a falta de conhecimento. Indo de contra a nossa genética mesmo. É um ciclo pouco divulgado, as pessoas não sabem disso. Até os próprios guardadores do sábado, a maioria, não sabem que esse ciclo existe, né? E as pessoas, por não saber, acabam fazendo tudo errado nesse dia, né? O contrário do que deveria ser feito, né? Então, eu acho super importante a gente estar falando nisso, que é uma forma de divulgar o quanto esse dia é importante, é especial, para restaurar a nossa saúde. Um outro item que eu acabei de pensar agora, você mencionou os guardadores de sábado, os adventistas são, a TV Novo Tempo tem grande parte dos telespectadores são, dos colaboradores são. No sábado, a alimentação também mais pesada, quem sabe vai acabar também sobrecarregando o organismo. Com certeza. O 7º dia é um dia tão especial e tão diferente que tudo deve ser diferente nele, inclusive aquilo que a gente come, né? Alimentos mais leves, mais de acordo com os princípios de saúde, alimentos que não sobrecarreguem o trabalho do nosso sistema gastrointestinal, porque se a gente partir do princípio que é um dia de restauração e eu sobrecarrego o meu sistema gastrointestinal, estou dando um trabalho a mais para ele, né? Então, realmente é um dia que a gente deve se preocupar com os mínimos detalhes, até com aquilo que a gente pensa. E aí a gente... for parar para pensar, enquanto você vai falando, eu já vou pensando em outros aspectos, a respiração, se o batimento cardíaco está mais desacelerado, eu preciso de uma atividade mais de contemplação, de menos ofegância, Exatamente. de menos canseira. Então, realmente, o sábado tá... gostei muito do ponto de vista de é um ciclo, é um momento de restauração. Fisiológico, mental, espiritual. Todos os aspectos a gente tem frisado muito, o Vida e Saúde tem tratado o ser humano e o aspecto saúde de uma maneira muito integral. É importante a gente pensar nisso também, né? Não é só o meu corpo que está dizendo, o corpo é uma comprovação. É a ciência mostrando o que a Bíblia sempre nos mostrou. Ela comprova que Deus fez esses ciclos para o nosso benefício e cabe somente a nós usar desse benefício. Nós precisamos ler mais. Verdade. Se você ficou com alguma dúvida, digita lá no Google, círculo circa-septano, lê sobre o assunto, né? O sábado não é um dia de eu fazer exercícios. Inclusive, tem muita gente que fala assim, olha, você tem comércio no sábado, que folga, hein? Então, na verdade, a gente precisa ter argumentos que realmente... é uma folga, eu quero essa folga. Que realmente comprovem, que deem embasamento porque a Bíblia já tá propondo pra gente. Exatamente. Deus me deu essa folga e eu vou usufruir dessa folga. E a ciência comprova essa folga. E é interessante a gente convidar as pessoas, quem a gente ama, na verdade, não só as pessoas que a gente ama, todo o nosso semelhante, as pessoas que estão ao nosso redor, para que também parem para desfrutar,
para aproveitar esse ciclo que o nosso corpo já vem com ele, De fábrica. de fábrica. É De um, fábrica. um privilégio que a gente tem, que o Criador colocou no nosso DNA. É um Marina, presente. obrigada, viu, pela Imagina. participação. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem receita aqui no Vida e Saúde. Você vai aprender junto comigo um mousse de chia com nozes. Delicioso. Não sai daí não, a gente já volta.